Como que vocês vão ler esse livro para os seus filhos? Esse livro, ele traz histórias mais curtas. Então, dentro aqui, como eu sempre digo para vocês, as imagens são muito bonitas e ele traz histórias mais curtas. Então, vocês podem ler de uma maneira bem tranquila. E ele é muito bom para a leitura em voz alta, tá? Paulo, meu filho, pode ler sozinho? Claro que pode, mas é importante que você depois tenha uma conversa com ele sobre aquela leitura, para fixar o aprendizado. Existem algumas histórias aqui cujos aprendizados não são tão óbvios e claros para uma criança. Então, vamos lá. Eu vou escolher aqui para mostrar para vocês. Eu vou mostrar primeiramente esse primeiro aqui, ó. Tá vendo? Vamos lá. Não é para vocês verem com tanta nitidez, só para vocês conhecerem o tamanho, tá vendo? Das histórias. Oportunidade, sobre anjos. Esse aqui dos anjos é muito bonito, sabe por quê? Porque fala do heroísmo das mães. Então, esse aqui, os filhos gostam muito. As crianças, elas costumam gostar muito. Por quê? Porque essa mãe é uma mãe heroína. Porque ela faz feitos históricos. Porque ela cuida muito bem dele, né? Então, é uma parte muito emocionante que você vê o quanto você está sendo heroína na sua casa também. Olha só o amor que essa mãe olha para o filho. Olha essa imagem que bonita. Olha o carinho, a delicadeza do olhar dela. Então, tudo isso aqui vai mostrando, apresentando para os nossos filhos o que é de verdade o amor. Então, ele pode não saber conceituar o amor, colocar o amor em palavras. E isso tampouco é importante num primeiro momento. Mas ele sabe identificar o amor da mãe quando ela o pega no colo, quando ela fica com ele, quando ela cuida, quando ela senta para brincar no chão com ele. Ou seja, esse livro já traz aqui um primeiro exemplo. E claro que ele não poderia deixar os nossos super-heróis aqui de fora. Aqui a gente tem apenas um pai. Olha só, que bacana. Eu vou mostrar para vocês essa foto linda, que é uma foto que eu uso sempre nas minhas imagens. Ó, apenas um pai. O que esse pai está fazendo aqui? Está lendo para os seus filhos, engravatado. Ou seja, parece que ele trabalha muito. Claro, ele tem que sustentar a casa, ele tem que dar o exemplo de tranquilidade e de segurança para seus filhos. Ele aparentemente chegou do trabalho, não conseguiu nem tirar roupa, talvez não tenha nem jantado, mas ele senta para dar atenção para os seus filhos, para comer, para ler com os seus filhos antes mesmo de suprir as suas necessidades básicas. Ou seja, e isso sim é ser herói. E aí o seu filho começa a entender o que é a vida de verdade. Que muitas vezes aquele herói da Marvel não é bem um herói que ele deve se guiar, que ele deve almejar ser, né? Vou separar uma outra história aqui para vocês. Aqui a gente tem a história da Madre Teresa de Calcutá. Quando nós vamos tratar desse livro, dessa história, nós não fazemos nenhum tipo de alusão religiosa do ponto de vista da doutrina, né? Sobre o que é santo e tudo mais. Aqui, o que é levado em consideração é a grande mulher que Madre Teresa foi, humilde, que ajudou muitas pessoas doentes, que tinha várias virtudes. Então, quando a gente vai falar para as crianças sobre a Madre Teresa aqui, é claro que se você é católica, você faz a explicação dentro da sua casa sobre a santificação da Madre, sobre a sua santidade. Mas, se você não é católico, se você é cristão, você explica sobre a perspectiva de uma pessoa, um ser humano, que foi uma grande heroína, que é um exemplo para todos nós de humildade, de caridade e de dedicação. Aqui, vamos passar para um outro que eu quero mostrar para vocês. Aqui a gente tem uma história bíblica de Davi e Golias, que é uma história amada pelas crianças, é uma história que as crianças se identificam, por quê? Porque Davi era pequenininho, né? Aqui ele aparece como bem pequenininho perto do dragão. Além das imagens serem muito bonitas, a história em si, ela traz uma lição muito bonita, né? Davi foi muito corajoso. Então, é uma história bíblica que vale a pena os nossos filhos conhecerem. Na verdade, os nossos filhos devem conhecer todas as histórias bíblicas, mas essa aqui em específico é uma história muito adequada para a faixa etária ali, para todas as faixas etárias. Mas para as faixas etárias pequenininhas, assim, 6 a 10 anos, são crianças ainda bem no início da formação, essas crianças, elas ganham muito quando conhecem a história de Davi e Golias. Vamos ao próximo. Esse aqui, como os animais conseguiram a luz do sol, é muito bonito também, porque quem vence é um animal bem pequenininho, né? Mas eu queria comentar com vocês aqui sobre esse aqui, As Joias Estrelares. É um conto
dos irmãos Grimm, ele está adaptado aqui, mas não mudou a essência da história, porque muitas vezes tem adaptações que alteram a essência da história e é muito ruim, né? Aqui não. Aqui, essa é um conto muito bonito. As crianças começam a aprender sobre esse gênero literário, né? Que é um conto, e tem uma lição incrível. É uma menina que aqui trabalha bem a virtude da compaixão, porque essa menina, ela é muito boa. Então, mesmo com frio, ela reparte o seu agasalho com uma outra pessoa que tinha mais frio do que ela, mesmo com fome, ela tinha só um pedaço de pão, ela também divide o seu pão, ou seja, é uma menina que o tempo todo está mostrando a bondade e a caridade para com os outros, né? Então, é um livro muito inspirador para que os nossos filhos aprendam sobre olhar para o próximo com um olhar mais caridoso, com um olhar empático, desde o amiguinho na escola até uma pessoa que passa necessidade na rua e que de alguma forma a gente pode ajudar, tá bom? E aqui, para finalizar as histórias do livro que eu queria falar com vocês, eu vou falar sobre essa história, que é uma história muito impactante, é uma história de chorar, os Cavaleiros do Escudo de Prata, né? Faz, acredito aqui, que uma referência a uma parte da Bíblia que Jesus é tentado quando ele fica 40 dias no deserto, mas não fala nada de Jesus aqui, efetivamente, né? Mas o que acontece? Tem um cavaleiro muito corajoso, um nobre cavaleiro, ele quer muito guerrear, o sonho dele é conseguir guerrear, triunfar, né? Ser um verdadeiro herói. E aqui, o que acontece é que, num belo dia de uma grande batalha, em que ele tinha uma grande oportunidade de ir lá e provar toda a sua coragem, todo o seu heroísmo, ele foi convocado pelo seu chefe, né, pelo seu rei, para ficar na frente do palácio, enquanto todos os guerreiros fossem guerrear. E ele é convocado para ficar na frente do palácio e não sair de jeito nenhum e não deixar com que ninguém entre. Ou seja, ele fica ali numa posição de guardião do castelo e num primeiro momento ele se frustra muito porque ele se vê querendo mostrar todo o seu valor, toda a sua coragem, e ele se vê preso ali na frente do castelo, fazendo algo que para ele começou a parecer como algo bobo, algo muito simples para alguém tão nobre, para alguém tão corajoso. Mas ele fica, né? Como um bom cavaleiro, ele obedece. E aqui fala muito sobre a virtude da obediência que nós devemos ter para com Deus e que as crianças também devem ter para com os pais, para com os professores, aquelas pessoas que lhe apresentam como cuidadores ou que estão sob o qual eles têm alguma autoridade. Mas vamos lá. E o Sir Roland, que é o nome dele, né, desse grande cavaleiro, ele tem que ficar ali, né, passando aquela vontade de estar lá na batalha, mas ele fica. E durante esse momento que ele fica na frente do castelo, ele enfrenta 3 tentações. Ele é muito tentado pelo poder, então aparece o mal, e aí as crianças também começam a ter o conceito de mal aqui, e fala assim, você pode ser muito poderoso, né? Eu posso te dar tudo o que você quiser. E ele chega quase a cair na tentação, mas ele resiste. E no final, todos os cavaleiros aqui, eu esqueci de falar essa parte para vocês, recebem um escudo. E o cavaleiro, quanto mais esse cavaleiro é corajoso, mais brilhante fica aquele escudo. E quando aparece uma estrela no escudo, é quando verdadeiramente aquele cavaleiro enfrentou uma grande batalha e venceu uma batalha assim grandiosa, monstruosa. E o que acontece? Quando todos os outros cavaleiros, o rei chega, perguntam para ele, e aí, né? O que aconteceu? Algum gigante veio invadir? E ele diz que não, que ele se manteve ali posto, obediente, no lugar dele. Só que quando eles observam, o escudo dele está brilhante, mais brilhante do que qualquer outro escudo, mesmo daqueles que tinham enfrentado a batalha, e com a estrela, tão desejada estrela. E eles questionam, mas o que você fez? Você lutou contra algum dragão, contra algum gigante? Por que você conseguiu a estrela dourada? E ele diz, não, que ele só foi ali obediente. Por isso, qual que é a moral da história? Ele lutou a mais feroz das batalhas, que é a batalha contra si mesmo. Ele foi obediente até o fim. Ele resistiu às tentações e obedeceu como o comando que lhe foi dado. E esse foi o grande trunfo.
Ali ele provou que ele era um verdadeiro herói, dos mais corajosos. Essa é uma história muito bela, que eu me encanto todas as vezes, já li várias vezes para os meus filhos, e dentre outras. Aí tem aqui um mito grego e assim por diante.